essa nossa reunião. Essa reunião, ela, como o Emílio vai explicar daqui a pouco, ela é realmente uma reunião, não é uma assembleia, mas isso o Emílio, que vai conduzir os trabalhos hoje, vai explicar para a gente certinho como é que vai ser feito. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de fazer justamente a transição do grupo que trabalhava no biênio passado, como representante aqui do sindicato, né? Como a maioria deve saber, nós tivemos eleições no mês passado. Então, o nosso colega, o Emílio Gonzalez, ele assume novamente a representação do sindicato aqui no campus e vai ser auxiliado pela professora Adriana, tá? Então, toda a condução da reunião hoje já é a cargo do Emílio. E nesse momento, então, eu gostaria simplesmente de oficializar, então, essa transição da gestão que eu tive para a do Emílio. Emílio, se você quiser assumir, então. Só fazer uma fala rápida aqui, porque essa parte está também. Então a gente está iniciando hoje o trabalho de uma nova gestão, por assim dizer, né? Para quem não sabe, a gestão do sindicato ela é bienal, então a cada 2 anos é feita uma nova eleição, e geralmente a eleição é feita no mês de maio. No último período, no último ciclo, eu fazia parte da gestão, mas numa outra função. O microfone está falando? 2. Eu fazia parte da gestão, né, mas o Diogo era o nosso representante. Mas foi um período um pouco conturbado. Eu vou só tomar um pouquinho de tempo de vocês para fazer um pouco só essa avaliação, até no sentido de dar uma certa satisfação para os professores que são da nossa base sindical, né? Depois da greve de 2013, eu fui coordenador do sindicato aqui da nossa base local até maio de 2013 até maio de 2013. E depois a gente teve a nossa eleição, foi um período bastante conturbado, né? E tivemos aquela greve e coincidiu que justamente eu estava à frente do trabalho quando estourou a greve. Bom, e fizemos, né, aquilo na medida do possível, respeitando sempre a democracia sindical, respeitando sempre a vontade do nosso coletivo. E depois o cargo foi passado para o Diogo. E como toda ressaca de greve, né, depois, no dia seguinte a greve, ninguém quer nem ouvir falar no assunto. E a gente teve dificuldades não só de falar da greve, porque esse assunto rondou, continuou na pauta desde então, mas a gente teve dificuldade até mesmo de realizar qualquer atividade ligada ao sindicato, né? Isso um pouco porque a gente tem aquela história, como diziam os antigos, né, que o gato que toma tijolada não gosta nem de dormir perto de geladeira. Então, quem passou por uma greve tão longa e desgastante, num dado momento, não quer nem ouvir falar de sindicato, por um período. Olha, esses caras de sindicato só querem falar de greve e tal, não é bem assim, né? Mas também coincidiu que foi um período bastante peculiar para quem estava à frente da diretoria. O professor Diogo está no doutorado, e isso consome muito as atividades dele. Eu, no começo de 2014, também entrei em doutorado e viajei semana passada para São Paulo toda semana, no ano passado, toda semana para São Paulo, foi muito complicado, né? E o professor Alex, que também estava na gestão, ele virou um papai fresco, né? Então, foi cuidar da paternidade. E o professor Devanir, que também apoiava, também teve uns problemas familiares de saúde, e isso acabou inviabilizando uma ação mais efetiva do nosso sindicato. Além de tudo, em 2014, havia uma expectativa de que os sindicatos colocariam um golpe na rua, vai ter Copa, então a gente vai tentar também ir para a rua, e não rolou, né? A gente chegou a fazer algumas reuniões e percebemos que no ânimo geral, assim, as pessoas realmente não queriam nem discutir esse assunto. Então a gente, né, em função dessas circunstâncias particulares de cada um, a gente acabou deixando um pouco o trabalho sindical para um outro momento. E agora, semana passada, sexta-feira, a gente estivemos em Curitiba, na posse da nova diretoria, e de cara a gente já pega essa bomba, né? Novamente vem greve. Eu acho que, inclusive, o problema está comigo, né? Eu que tenho o dedo podre na história. Basta assumir o sindicato que a greve aparece, né? Mas, enfim, então eu gostaria de agradecer
a paciência dos professores aí que estão acompanhando a gente, que mesmo com o sindicato quase inativo aí, continuaram sempre apoiando e prestigiando a gente, e principalmente pedir para vocês apoiarem a gente agora, daqui para frente. Não estou falando de greve, a gente nem sabe se a greve vai acontecer ainda, mas da gente fortalecer a nossa luta sindical. Porque a gente sabe na história do Brasil, na história das lutas sociais do Brasil, que nada se conseguiu individualmente. Todas as conquistas ligadas à classe trabalhadora sempre foram lutas coletivas, e dessa vez não seria diferente. Então agradeço, né, só fazer um pouco esse balanço, e estamos agora empossados. Tá? Bom, gostaria também de aproveitar para compor a mesa, e eu vou chamar o pessoal que vai fazer essa fala, e depois eu explico um pouco sobre o caso dessa reunião. Não, deixa eu falar um pouquinho do cara da reunião. Trata-se de uma reunião e não de uma assembleia. É importante fazer essa distinção e explicar por que a gente chamou a reunião para o dia de hoje, para essa data, para esse dia tão estranho, que é uma sexta-feira e tal. Todo mundo fala que sexta-feira não é um dia bom fazer reunião, muito menos esse horário, né? Não tem outro horário, mas enfim. A questão é a seguinte: sexta-feira passada estivemos em Curitiba e fizemos a posse. Né? Depois da posse, teve comes e bebes e tal, né? E não vou chegar 8 horas da noite com um pedaço de espetinho na boca e falar assim: e aí, a greve, como é que a gente... Não tinha como. Segunda-feira, né, 8 horas da manhã, começou os diálogos. Chegamos para o nosso presidente, agora o professor Edson Fagundes, de Curitiba, e começamos a perguntar em relação à assembleia, aquela rodada de assembleias que foi chamada pela ANDES para debater o assunto da greve com as nossas bases. Eu precisava dessa informação porque eu precisava marcar essa reunião aqui com vocês. Já no domingo à noite, quem tem acompanhado lá o Facebook do sindicato, a gente lançou pelo Facebook do sindicato uma prévia, né? Olha, o que está acontecendo é isso, tal, a questão da greve antes, explicamos lá um pouco, né, o que era antes, tal, por que a greve surgiu, por que o indicativo do dia 28, e finalmente deixamos no ar: olha, essa semana será chamada uma conversa com os professores. Eu só não sabia que dia ainda, porque dependia de Curitiba marcar a assembleia. Explico. Supondo, e havia essa expectativa, que a Assembleia de Curitiba acontecesse quinta-feira dessa semana agora, ontem, né? Então não faria o menor sentido a gente marcar uma reunião aqui com vocês, a gente aqui reunido, conversando, e a Assembleia rolando lá em Curitiba, né? Não dava para a gente fazer as duas coisas junto. Até porque provavelmente alguns companheiros que estejam aqui vão querer ir lá para Curitiba participar da Assembleia, ou vão ficar em vigília o tempo todo ali esperando, então não teria clima para fazer reunião. Na terça-feira, né, fazendo lá todas as contas, as equações, a diretoria de Curitiba resolveu que faria então essa assembleia na segunda-feira da semana que vem. Está marcada para o dia 25 da segunda-feira a assembleia que vai discutir, essa sim, vai tirar a posição da UTFPR em relação ao movimento grevista nacional. O movimento que vocês devem estar acompanhando está sendo construído e está ganhando muito corpo no âmbito nacional. Não quer dizer que talvez ele aconteça na UTFPR nesse momento, mas ele tem ganhado corpo em algumas instituições. Então, decidida a Assembleia, a data de Curitiba, aí vamos nós aqui em Campo Mourão marcar essa conversa, que tem o objetivo de ser uma conversa preparatória. Eu vou explicar o que isso significa. E aí, dependia de encontrar uma data de disponibilidade do anfiteatro. Uma data que surgiu, isso já era terça-feira, tem aquela história de respeitar pelo menos os 2 dias, né, para o pessoal ter tempo de se organizar, de se programar, não dava para ser na quarta. Então, os dados possíveis: quinta-feira, o anfiteatro só estava disponível das 2 às 5 da tarde. 2 horas é um horário terrível, né? Para vocês, para mim, mas eu acredito que é um horário que pega um bom período de aula e seria difícil garantir uma ampla participação. E na sexta-feira, aí sim teríamos a partir das 5 horas, até, não vai ser tão longo assim, mas até a hora que a gente precisasse. E aí eu decidi, né, nessa circunstância, que seria melhor a gente fazer na sexta-feira essa conversa, até porque é uma conversa ainda informal. A gente não vai tirar encaminhamentos, a gente não vai tomar decisões, a gente não vai sair daqui com a cabeça de ninguém espetado na lança, né? Pode ficar tranquilo. Então vai ser só uma assembleia de informes. Qual que é o objetivo, então, dessa reunião? Qual que é o objetivo dessa reunião? Trazer para vocês um pouco desse quadro nacional, do que está acontecendo no âmbito geral, falar um pouco da pauta do que está sendo construída para essa nova greve, e tentar ouvir um pouco vocês também. A gente vai trazer, inclusive, para poder fazer essa conversa, daqui a pouquinho a gente vai compor a mesa, a companheira Priscila, né, que ela faz parte do sindicato dos técnicos, e ela veio de Londrina. Caramba. Aqui eu encontrei no Londrina, mas... Eu sou de Maringá. Enfim, mas ela faz parte do sindicato dos técnicos,
esteve aqui hoje pela manhã porque, nos técnicos, a coisa da greve está muito mais grave, né? Ou a situação está muito mais assim clara para eles do que talvez esteja para nós. Então a ideia é também trazer um pouco esse panorama deles, os estudantes trarão o seu ponto de vista e nós faremos alguns esclarecimentos que sejam necessários. Qual que é a ideia? Segunda-feira vai ter assembleia lá em Curitiba, assembleia mesmo, né? E nessa assembleia aí sim será discutida e aprovada ou não a adesão à greve. A ideia é que caso alguém aqui queira ir para Curitiba, desde que esteja sindicalizado, que terá direito a voto lá, alguém daqui queira participar da assembleia em Curitiba, queira ir lá participar, por alguma razão esteja na cidade e vá para Curitiba, vá para a assembleia, que tenha pelo menos um esclarecimento sobre o que está acontecendo. Para não chegar lá, às vezes numa assembleia, aquele ambiente meio, as paixões estão afloradas, um grita mais alto, um grita truco, outro grita seis, e aí você vai, quem gritou mais alto, você vai para o lado dele. Não. A ideia é que vocês tenham informações minimamente para tomar uma decisão, inclusive quando a gente for tomar a nossa decisão, que vocês já vão amadurecendo um pouco essa ideia, tomar essa decisão de maneira consciente, analise os pontos de vista e que a gente reflita sobre esse assunto, sem paixões, né? Sem, vamos dizer assim, preconceitos, mas que a gente faça uma reflexão sobre a nossa situação e se nesse momento é um bom negócio para a gente aderir a esse movimento de greve. Então a ideia dessa reunião é sim trazer esses informes, mas sem tirar encaminhamentos concretos, né? Eu acredito que eu tenha deixado isso bastante claro nos textos que eu soltei prévios, eu não sei se todo mundo teve acesso a eles. Até foi uma outra dificuldade que a gente teve, né? Primeiro eu coloquei lá no Facebook do sindicato, mas nem todo mundo acessa o Facebook. Depois eu pedi para a Adriana divulgar por e-mail, e ela divulgou já no mesmo momento. E por fim eu vim aqui não antes, né? Eu vim aqui na UTF, também colei alguns papéis lá no café e tal, para ver se a gente conseguia o maior número de divulgação possível. Bom, para a gente dar continuidade aos trabalhos, eu gostaria então de convidar e chamar a Priscila do Sinutef para compor essa mesa com a gente. Pode aplaudir. E também, pode se sentar, tomar o seu lugar. E também o Rodrigo, que faz parte do Diretório Central dos Estudantes, vai fazer uma fala também. E também para compor a mesa, uma colega discente, ela se dispôs a fazer também a relatoria dessa reunião, embora não seja uma assembleia, mas para a gente ter como registro, se ela quiser subir a mesa também. Amanda, a colega Amanda, ela manda para mim. Pessoal, a gente não definiu um roteiro sobre quem começa falando antes, mas a gente tem a praxe, né, de geralmente deixar as mulheres primeiro, né? Então eu vou passar por mais que seja machista essa brincadeira e tal, mas aqui não tem diferença de gênero. Mas eu vou passar primeiro para a Priscila fazer então a fala dela, até porque inclusive o movimento paredista, que é o movimento de greve, né? Ele já está bastante avançado essa discussão e até inclusive já tem um indicativo do sindicato deles uma posição em relação a isso. Então eu vou passar primeiro para a Priscila para ela fazer um pouco o panorama para a gente se situar em relação a esse processo da greve nacional dos servidores públicos federais. Priscila. Bom, boa tarde. Priscila, só para esclarecer um pouco, eu trabalho no campus Apucarana, moro em Maringá, mas trabalho no campus Apucarana. Participo da segunda gestão da coordenação do Sindicato dos Trabalhadores Técnicos Administrativos da UTF e tentarei fazer um panorama rápido do que acontece, né, no cenário nacional e institucional UTF dos técnicos administrativos. Nós viemos de greve de 2011, 2012 e 2015. Bom, 2000, nós entendemos que realmente tem sido muito desgastante, mas o nosso governo não tem sido nem um pouco satisfatórios, né, para a nossa categoria. Em 2011 nós não tivemos ganhos nacionais, né, a greve acabou sem nenhum acordo com o governo. Em 2012
Nós tivemos, então, um acordo com o governo de 15%, divididos em 3 anos, né? E os 5%, os últimos 5% foi esse ano. E em 2014 nós não tivemos nada também com o governo. Nós tivemos ganhos locais, nós entendemos assim, então, por exemplo, os técnicos administrativos tiveram uma parcial paridade, né? Parcial porque é a paridade entre os docentes e os técnicos administrativos no que diz respeito à eleição para diretor de campus e reitor, em 2011. Em 2012 nós tivemos um ganho que são as 30 horas, né? Tivemos regulamentação e posterior aplicação. Em 2014 nós não tivemos, bem dizer, nenhum avanço, né? Nem na pauta local e nem na pauta federal. Diante disso, nós pedimos para o GES fazer um estudo. Então, dentro do estudo que o GES fez, mesmo com 15% que nós ganhamos em 2012, nós temos 27,3% para reposição salarial. O que significa isso? Então, diante da inflação, nós tivemos perdas de 27%, calculado desde 2008, contando, sim, com os 15% que nós ganhamos em 2014. São 27% a menos, né, de perda salarial. Então, esse seria o nosso primeiro ponto da pauta. E, claro, junto com isso, tem a database, que, bom, vocês todos entendem aqui, né, bastante alunos, né, estudantes. A database, então, seria uma data para que nós possamos aí negociar com o governo, no mínimo, a reposição da inflação, seria isso. Que não é um pedido só dos técnicos administrativos, dos professores, de todo o fórum dos servidores do executivo. Por exemplo, bom, enfim. Dentro disso, nós temos algumas pautas. Aqui nesse jornal, que está com o Osmar, e depois, mais tarde, ele vai circular, entregar, acho que ele circulou, né? Nós temos a pauta do Fórum de Servidores Federais. Então, de forma geral, assim, tem muito da nossa categoria, né, do PCCETAI, tem da nossa federação, tem algumas pautas. Não dá para bater cada pauta aqui, seria um extenso. Se alguém depois tiver interesse, nós sempre estamos disponíveis para fazer os esclarecimentos necessários, mas esse daqui está a pauta. Nós temos entendimento de que já tentamos todas as negociações com o governo. Em 2014, nós tivemos que sair da greve por uma liminar, no primeiro momento. A liminar foi revogada, nós tivemos então uma agenda de negociação com o governo, que nós ficamos 70 dias de greve e o governo não sentou para negociar com a nossa categoria. O que demonstra o descaso que ele teve com toda a categoria durante todo o tempo da paralisação, né, em nível federal, é óbvio. Depois, então, de sentar com o governo, depois que foi fechado o MIPOB, nós fizemos um trancaço, que a gente chama, fechamos o Ministério do Planejamento, não permitimos que ninguém entrasse lá em Brasília. O governo nos recebeu e disse que não dava para negociar assim e que tinha que fazer uma agenda. Tá? Essa agenda acaba agora, em maio. Tá? Então, respeitamos toda a agenda de tentativa porque não houve negociação. O governo disse, queremos conversar sobre database. Né? O governo disse, não falamos sobre database. Então, nós temos 27 de reposição. Não conversamos. O governo está no reajuste fiscal, todos sabem, né? Passa até propaganda. Ele foram gastos 400 bilhões de reais em publicidade só para que nós comprássemos a ideia sobre o reajuste fiscal. Né? Não tem negociação. O que eles nos prometeram foi um possível estudo da possibilidade de aumentar os auxílios de alimentação e outros auxílios mais. Um possível estudo dos impactos. Quando nós pedimos pelo menos um documento para o governo, então dê um documento para que nós possamos, então, UTI, vai ocorrer um aumento. Não, nós não podemos formalizar assim, porque tem que haver o estudo primeiro. Ou seja, o governo nos ignora novamente, consecutivamente. Dentro de 5 anos, como o companheiro Carlos colocou na reunião que nós tivemos de manhã, foram 4 greves, né? Dá quase uma greve por ano, o que nos desgasta. Porém, dentro do que nós tivemos, nós primeiro tivemos uma plenária, né? O corpo técnico teve uma plenária em janeiro, no Rio de Janeiro, para discutir a questão, e foi então colocado indicativo de greve no final de maio. Se o governo não negociasse, nós faríamos então uma deflagração. Na semana retrasada, nós tivemos o nosso congresso, de 4 a 8 de maio, o congresso da nossa federação. Nós elegemos a direção da nossa federação e, consequentemente, deflagramos a greve, então, para o dia 28. Dentro da UTF, o que acontece? Eu estou fazendo quase resgate histórico, tá? Dentro da UTF, o que acontece? Dia 29, nós faremos a deflagração no dia 29. Dia 29 é o que nós chamamos de dia D, e é um dia muito importante. Por quê?
Nós teremos uma assembleia no nosso sindicato do Sinditeste para conversar sobre a questão do nosso estatuto. Nós vamos aprovar algumas mudanças no estatuto, como por exemplo a inclusão dos campos como o Campo Mourão. Nós também teremos, no dia 29, um ato unificado, com 2 grandes atos nesse dia. As centrais sindicais chamam no Brasil todo o ato contra a MP 664 e 665, que vai falar sobre a Previdência, a PL 4330, que fala sobre a terceirização dos serviços, que tem um impacto direto. As 2 MPs e a PL têm impacto direto na nossa carreira, na nossa categoria, porque com a terceirização, nós abrimos precedente para que isso aconteça também com a gente. Nós temos servidores terceirizados na universidade e sabemos que se nós não barrarmos por aí, será a nossa categoria, seja dos técnicos, seja dos docentes, que será terceirizada. É o próximo passo. Então nós queremos barrar essa MP. E também faz um mês do massacre que o Beto Richa fez aos professores, né, aos servidores do Estado do Paraná. Então será um grande ato. Isso para a gente também é muito importante. Então, diante da agenda que eu coloquei para vocês, o que nós temos assim como importante? Primeiro, o descaso do governo com a educação. Nós temos como tema esse ano o quê? Pátria Educadora, certo? Né? Então, nós vamos dar prioridade para a educação, é o que se pensa. Não. Eu não sei quem foi o publicitário genial, né, que fez essa proposta, só que ele não participou da agenda de negociação sobre o orçamento do ano. Porque como você coloca o slogan de Pátria Educadora, né, e simplesmente corta o maior orçamento da educação, do Ministério da Educação. Minimamente existe uma incoerência aí. E é sobre isso que nós precisamos conversar. Claro que nós entendemos que dentro do discurso do governo de que há aí um reajuste, que é necessário fazer um aperto, que nós estamos num ano de recessão, né, que tem que fazer ajustes fiscais nesse sentido, e aí quem sente o ajuste fiscal é justamente o trabalhador, né, a classe mais, digamos, da camada mais baixa. Nós observamos no mesmo ano que o Banco Itaú acabou de declarar que teve o maior lucro de sua história, não estou falando do ano, da história, né? O Bradesco teve o maior lucro, escândalos do governo como o da SBC. E o que nós observamos nesse sentido? Que não tem dinheiro e não haverá dinheiro para o trabalhador. Em contrapartida, nós vemos que os bancos, que algumas organizações mundiais continuam tendo lucros absurdos, como nunca vistos na história. Então, se há corte, se há reajuste, que não seja para o povo trabalhador. Essa é a nossa política, essa é a nossa prática e é o que nós vamos levar daqui para frente. E por que por técnico administrativo a mais? Desses 5%, por exemplo, esse ano a inflação está batendo em 8,16%. Né? Nós tivemos reajuste de 5%, nós temos 27% de perda salarial. Não é só no poder de compra. É também na valorização do técnico administrativo. Quando o governo passa 70 dias, como ele passou a greve passada, sem conversar com o técnico administrativo, é uma forma de escatear a nossa profissão também. E nós não vamos permitir isso. Né? Então nós estamos construindo uma greve forte. Dentro do nosso estado nós temos a UFPR, que é dentro do nosso sindicato, a UNILA e a UTFPR. Só na UNILA nós tivemos uma assembleia com mais de 100 pessoas. Dentro da UTFPR nós ainda estamos realizando as assembleias, né, as reuniões como essa, porque a gente só teve uma assembleia central que foi no dia 20, que foi deflagrada a greve para o dia 29, como eu disse, e todos os campos estão aderindo. Né? Dentro dessa perspectiva também, nós conversamos hoje à tarde com o DCE, nós entendemos que é necessário uma unidade da força. Nós observamos que o governo do Paraná, grande violência, né, por parte do Estado, então, mas que eles enfrentaram também novamente o governo. A gente vê o Beto Richa não só desmascarado dentro do nosso Estado, mas nacionalmente, internacionalmente. Então nós queremos chamá-los para a unidade. Essa é a nossa proposta aqui. Tanto os docentes quanto os estudantes, nós queremos dizer que se nós não tivermos unidade, nós estamos aqui para brigar pelos 10% do recurso para a educação pública, nós não queremos cortes, nós queremos que a bolsa de vocês chegue em dia, para que a gente também possa ter os alunos com qualidade de permanência dentro da instituição. Só que isso só será possível se nós construirmos não só essa greve, mas toda uma agenda de lutas contra esse pacote que tem feito sobre a educação. Os cortes da educação chegam a 40%. Não tem como você ter uma pátria educadora cortando 40% do orçamento. Né? E é para isso, dado também o tempo, é para isso, obrigada. E é para isso que nós viemos aqui hoje para conversar de manhã com os técnicos, à tarde com o DCE e agora com todos juntos
no sentido de unidade na luta. Unidade significa construir uma agenda de lutas contra o tratoraço que o governo tem feito dentro da educação. Obrigada. Vou passar para o Rodrigo. Eu só esqueci de registrar um dado importante.